Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica para o Enem. O tema de hoje é uma parasitose causada por verme, que é a esquistossomose. Esquistossomose é uma doença que sempre aparece no Enem e atualmente ela vem sendo frequente em vários vestibulares. Então acompanha a dica aí. Então pessoal, a esquistossomose ela é uma doença causada por um verme chamado Esquistossoma mannsoni. O esquistossoma é o agente etiológico causador dessa doença e ele é um plateuminto, um verme achatado. Esse plateuminto, ele apresenta sexos separados, então ele é dioico. Além disso, existe uma diferença entre o macho e a fêmea do animal. Aqui nessa imagem, a gente tem o macho e a fêmea juntos. Fica meio confuso de ver, esse animal ele é bem pequeno, essa é uma imagem microscópica. Fazendo um desenho aqui no canto, olha, a gente consegue ver o macho, esse maior, com canal, né, que a gente chama de canal ginecóforo no meio dele. E esse menor, um pouco mais escuro, ó, no meio do canal, é a fêmea do esquistossoma. Esses dois, eles gostam de estar juntos, né, e eles se reproduzem de forma sexuada no corpo humano. A transmissão da doença depende da penetração ativa. O que seria uma penetração ativa? O animal ele entra sozinho no corpo humano. No estágio larval, que a gente chama de cercária. Essa é uma cercária de esquistossoma. A larva cercária ela é flagelada. E ela batendo esse flagelo, ela consegue penetrar pela pele. Quando a pessoa entra na água, a larva cercária, ela penetra ativamente, provoca essas feridas aqui, ó. Outra coisa muito frequente quando há transmissão é que quando a larva penetra, costuma coçar. Tem uma frase que volta e meia aparece em exercício de esquistossomose, que diz assim, ó, se nadou e coçou, é porque pegou. É devido à penetração ativa da larva cercária, né, no processo de transmissão. Bem, pessoal, aqui eu tenho o ciclo de vida do esquistossoma. Vamos imaginar que essa pessoa ela está contaminada com esquistossoma. Os vermes estão lá no organismo do indivíduo e se reproduzem de forma sexuada e geram ovos. Se essa pessoa vive no lugar sem saneamento básico, esses ovos eles acabam atingindo a água. E quando eles eclodem, surge uma larva chamada miracídio. O miracídio é um estágio larval ciliado. Ela bate esses cílios e se desloca na água. E encontra um animal que é um caramujo. O caramujo aqui, pessoal, ele é um outro hospedeiro do esquistossoma. Esse caramujo não é qualquer caramujo. Ele é um caramujo da família dos planorbídeos e pertence ao gênero Bionfalaria. É um caramujo mais ou menos assim, ó. Esse aqui é um Bionfalaria. Esse miracídio, ele penetra no caramujo e se desenvolve. O desenvolvimento desse miracídio no caramujo gera um estágio chamado esporocisto. O esporocisto que sai do caramujo, ele se desenvolve no estágio larval, que é a cercária. É esse estágio larval que fica ali na água. Quando alguém sadio entra e coloca os pés na água, por exemplo, a larva penetra ativamente, causando a doença na pessoa. Então esse é um ciclo que tem dois hospedeiros. Onde que o verme se reproduz de forma sexuada? É no homem. Portanto, o homem ele é o hospedeiro definitivo da doença. O caramujo ele é só um local onde a larva se desenvolve, do estágio miracídio para esporocisto e depois cercária. Portanto, o caramujo ele é o hospedeiro intermediário dessa doença. Pessoal, quem tem esquistossomose tem quais sintomas, quais os efeitos da presença do verme no corpo humano? Primeiro, ele é um parasita do sistema porta-hepático. Ele fica nessa região do corpo. Ó, aqui a gente tem o estômago, aqui o intestino delgado, final do intestino delgado e começo do intestino grosso. Aqui também ó, está o fígado. Todo esse conjunto de órgãos eles são irrigados por vasos sanguíneos. Existe aqui a veia porta, que irriga estômago, intestino, irriga também o fígado, e aqui ó, a veia cava inferior. O verme esquistossoma, ele se aloja em todos esses órgãos. Uma vez presente no organismo, ele causa dores no abdômen, cólicas intestinais e hepáticas, e o sintoma mais característico da esquistossomose, que é a ascite. A ascite, pessoal, é o acúmulo de líquidos na cavidade abdominal. Isso é uma reação do corpo à presença do verme. O verme, uma vez aqui no sistema porta-hepático, o corpo reage
gerando muito líquido que se acumula no abdômen. A esquistossomose, ela tem um nome popular, a gente chama ela também de barriga d'água, devido a esse acúmulo de líquido no abdômen. Para essa situação existe solução, né? Se coloca um dreno no abdômen, ó, isso aqui é o corte, né, na cavidade abdominal de alguém, se coloca uma agulha, um dreno na cavidade abdominal e se retira todo o líquido presente ali. A drenagem do líquido no abdômen resolve a ascite, mas não resolve o problema. Para se livrar da esquistossomose, a pessoa precisa tomar um vermífugo. Bom, o último item importante para o Enem é a profilaxia de uma doença. O Enem trabalha com muitas situações, problemas, não é verdade? Então, profilaxia, as formas de prevenção, resolvem esses problemas de parasitose. A profilaxia para a esquistossomose envolve o combate ao caramujo, que é o hospedeiro intermediário, evitar as lagoas onde esses caramujos vivem, essas lagoas em que os bionfalárias sobrevivem, a gente chama de lagoas da coceira. Tratar os doentes também é uma medida profilática sempre para qualquer parasitose. Higiene pessoal é também uma medida profilática e, óbvio, o saneamento básico. Doenças parasitárias que são transmitidas por água contaminada por fezes com ovos, o saneamento básico, o tratamento de esgoto, o tratamento de água é sempre uma medida profilática. Em locais onde não há saneamento básico, a esquistossomose é mais frequente. Quando a gente olha aqui o mapa da esquistossomose, esses dados são de 2010 a 2015, no Brasil, a gente percebe uma prevalência na região do Nordeste e na região Sudeste, principalmente em Minas Gerais e Espírito Santo. São locais, muitas vezes, onde não há saneamento básico. Então essa é uma doença que atinge pessoas que vivem em condições de saneamento ruim. A gente chama essas doenças que atingem uma camada de pessoas que vivem em condições socioeconômicas um pouco mais desgastadas, de doenças negligenciadas. Existe um conjunto de doenças negligenciadas que estão associadas à pobreza, à falta de saneamento nos lugares onde as pessoas vivem. Uma alternativa profilática para a esquistossomose hoje, capaz de tirar ela desse conjunto de doenças negligenciadas, é o desenvolvimento de uma vacina. A esquistossomose hoje, ela tem uma vacina que está sendo testada. Assim como uma vacina, talvez a gente possa evitar essa doença em qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer nível socioeconômico. E aí talvez a doença possa sair desse conjunto de outras doenças que a gente chama de doenças negligenciadas. Muito bem, pessoal, essa foi a dica então sobre esquistossomose. Não se esqueça que existe outras verminoses importantes para o vestibular. A ascaridíase, a teníase, a ancilostomose também são parasitoses bem conhecidas e frequentes na prova. Nos últimos anos, a esquistossomose vem aparecendo mais no Enem. Bem, não esqueça de compartilhar o vídeo e curtir. Assim você fortalece aqui o meu trabalho e você permite que mais pessoas possam receber essa informação que é tão relevante para a prova. A gente se encontra então na próxima dica. Um abraço!